Quantas conquistas cabem em 50 anos de história? É possível garantir saúde pública de qualidade sem a valorização e sem o reconhecimento de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais? Nas últimas 5 décadas, o sistema COFITO-CREFITOS enfrentou desafios, superou resistências, conquistou direitos, estabeleceu normas e contribuiu para a qualidade de vida da população brasileira e para a fiscalização pelas melhores práticas. Mas a história do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional não começa em 1975. Para chegarmos à Lei Federal 6.316, os profissionais precisaram se organizar, lutar, negociar, resistir e acreditar. A partir das décadas de 1920 a 1940, o Brasil enfrenta epidemias de poliomielite. Com milhares de brasileiros afetados pela paralisia infantil, surge a demanda por recuperação físico-funcional. Foi numa época que alguns médicos, foi no pós-guerra, né, essa década de 50 aí, vieram dos Estados Unidos com aquela qualificação mais de ortopedia, reumatologia, essa coisa toda, mas uma qualificação mais para pós-traumáticos, né, amputados, lesão medular, principalmente muito amputados, né, esses politraumatismos de uma maneira geral. Então, esses médicos chegaram com essa especialidade aqui, e o que eles viram lá fora, né, eles quiseram trazer para cá. Isso trouxe uma situação onde haviam doentes demais e recursos de menos, profissionais, medicamentos de menos. Então eram grandes, digamos assim, armazéns onde pacientes eram colocados em macas e havia um número limitado de profissionais, um número limitado de equipamentos e se buscava, no final, a reinserção biopsicossocial do indivíduo. Então, enquanto em 1940 a gente está com uma raiz iniciando, e aí como é que inicia essa situação? Veja, em 1940, na década de 40, nosso país estava sendo organizado, estruturado o Sistema Nacional de Saúde Mental, ou de Psiquiatria. E, naquela época, quem estava como central no cuidado, vamos dizer assim, a referência eram os médicos psiquiatras. E eles tinham muita dificuldade de entender o que fazer com aquelas instituições estatais que tratavam, vamos dizer assim, dos loucos. Então, o Brasil faz uma grande expedição pelo mundo para encontrar as práticas de cuidado do louco, vamos dizer assim, né? Me permita falar aqui louco, considerando a época que era isso o termo usado. E aí, quando eles vão para o mundo, eles conhecem a terapêutica ocupacional. Nascem os primeiros práticos, profissionais sem formação universitária, mas com experiência empírica, chamados de fisioterapistas, operadores, técnicos, entre outros. O que me marcou mais foi a dificuldade que foi, na época, né? Uma profissão que não existia, como que os fisioterapeutas se mobilizaram, que na verdade não era ainda fisioterapeuta. A ABBR, que existe até hoje, Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação, ela vai ter o primeiro curso de terapia ocupacional de 3 anos. E lá, o modelo segue o modelo de reabilitação. E a grande, quando você vê na ata, isso está no meu estudo, na ata da BBR, ele diz que a motivação para abrir a BBR é de um cidadão que tem um filho com poliomielite. Então ele quer o melhor tratamento para o filho. E se você olhar isso lá na década de 50, a gente vê isso hoje em relação às pessoas com transtorno do autismo ou com doenças raras. Então eram os práticos, eram leigos, chamava-se muitas vezes de massagistas, né? Então começou, na verdade, foi lá em Araxá, aqui em Belo Horizonte, o forte, em Minas Gerais, o forte foi nas termas, né? Então tinha Araxá, tinha Poços de Caldas, então eram mais práticos, massagistas e duchistas, né? Então eles trabalhavam mais nessa questão de saúde mesmo, né? Então assim, na Inglaterra nós tivemos a origem vinculada às massagistas. Eu sei que tem muito fisioterapeuta que odeia falar, ai, não faço massagem. Eu falo, não desonre seus precursores, né? Porque foram elas, as mulheres, eram mulheres mesmo, não eram homens, era uma profissão feminina. Porque você imagina, né? Nos anos de 1800, o que uma mulher podia fazer?
Quase nada. E aí era socialmente aceitável que essas mulheres fizessem massagem de uma forma profissional. Então, eram mulheres que faziam cursos inicialmente de 4 meses, né? Bem interessante. E ali aprendiam as técnicas de massagem e elas tiveram, nesse momento, aquela preocupação de desvincular a prática da massagem terapêutica da prática da massagem vinculada ao teor sexual. Então, teve essa preocupação, por isso existia um estatuto de comportamento onde, dentre outras atribuições lá, era proibido o atendimento de homens. Elas só podiam atender mulheres. E se fosse para atender homens, só se tivesse a prescrição de um médico. Nós tínhamos uma situação em que chamava-se de fisioterapia, as casas de Relax for Men. Aqui na Avenida Paulista era cheio, era eivado de situações de casas de massagem desse tipo. E nós tivemos, por isso, muitas brigas, muitas discussões jurídicas. E nós conseguimos realmente, ao entregarmos a nossa gestão, a segunda gestão, nós já havíamos conseguido separar bastante o joio do trigo. Nós conseguimos direcionar e mostrar à população que a fisioterapia não era aquilo que se pensava, que as pessoas queriam que se pensasse, né? Mas era uma ciência e era uma profissão para o bem da sociedade. E, posteriormente, elas foram agregando outros recursos naturais na sua prática. Então, começou com a massagem, depois elas começaram a usar a eletroterapia, a cinesioterapia através dos exercícios. Então, assim, a fisioterapia lá não foi assim, vamos juntar vários recursos e criar uma profissão. Não, elas foram gradualmente sendo agregadas àquela prática profissional até que se criou uma entidade que as representasse e a formação foi, ao longo dos anos, também se tornando mais profissional, aumentando o tempo de duração. No Brasil, há registros documentais da imigrante alemã Clara Kögler. Na década de 1920, Clara atende em São Paulo, onde hoje é o Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Já nos anos 40, no Hospital das Clínicas, Clara cuida de crianças com poliomielite. Pelo menos no Brasil, a gente começou no pós-guerra, né? Nós temos profissionais aqui no Brasil que trabalhou com pessoas com lesões do pós-guerra, com a Revolução Industrial, por isso que apareceu, né? Eu participei muito dessas oficinas de reabilitação do INSS, onde se trabalhava com pessoas lesionadas, né? Com máquinas, né? Nas indústrias. Depois as coisas foram se automatizando, entrou toda a questão da saúde mental, que se trabalhava com os pacientes em manicômios, que eram trancados, e depois a gente conseguiu abrir as portas. Pela formação tecnicista restrita, a fisioterapia é executada por aplicadores, sob prescrição. O controle médico da atividade é o padrão e, ao mesmo tempo, sua limitação de alcance. As portas da ascensão, por melhor preparação acadêmica, não se abrem. Mas no final dos anos 50, a OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, contribui decisivamente para novos cursos de fisioterapia e terapia ocupacional no Brasil. O problema era com os fisiatras. Esses sim eram nossos inimigos letais. Era briga de vida ou morte. Porque tínhamos aqui 2 ou 3 médicos que dominavam a fisiatria e a fisiatria queria mandar na fisioterapia. Você só fazia o seu trabalho se o fisiatra designasse o que era para ser feito. Dizia até o tipo de exercício para você fazer, né, para trabalhar os pacientes. Mas a gente sempre foi rebelde e não aceitava. Submissão zero. Havia uma submissão, digamos assim, do fisioterapeuta para o fisiatra. Então, até mesmo convênios, como a Unimed, nós só poderíamos ter o credenciamento se tivesse um fisiatra dono do serviço ou com mais de 50% das ações dos serviços ambulatoriais. Nós tínhamos no Rio Grande do Sul um grupo de médicos fisiatras que eram absolutamente contra a regulamentação da nossa profissão. A gente não entendia muito bem porque as coisas que eles faziam eram diferentes das nossas, mas eles não sabiam disso. Era muito complicado. O conselho veio para organizar toda a estrutura, né, de gerência dos profissionais. Então, nós somos organizadores e gestores dos nossos próprios serviços, que antigamente não existia isso, né? Nós tínhamos que ser submetidos à fisiatria. Você avaliava o paciente, você examinava o paciente, você não fazia o tratamento, não. Quem fazia era o médico.
Ele prescrevia o tratamento. Aí eu falei, poxa, agora eu fazia avaliação e punha embaixo assim, sugestão de tratamento. E punha o tratamento que eu achava que devia ser. Não há autonomia, reconhecimento, nem mesmo clareza do que significa ser fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional. Mas no princípio era muito difícil. Você tinha que estar provando tudo que você sabia, né? O que você estava fazendo. E tinha umas coisas assim, muito interessantes. No hospital, por exemplo, tinha o prontuário lá, chamava prontuário médico. Quem podia escrever no prontuário era o médico e a enfermagem com a caneta diferente da azul ou da preta, que era privativo dos médicos. Ela tinha que escrever com caneta verde ou caneta vermelha. Eu ia lá examinar os pacientes, na época chamava avaliação, eu ia lá avaliar os pacientes e levava comigo embora. Falei, que diacho, eu estou vindo aqui, vejo a pessoa, trato e levo o que eu fiz embora. Aí eu, uma cara de pau assim, eu comecei a levar uma prancheta com cópia, tá? E afixava no fundo do prontuário a minha avaliação. Aí alguém reclamou lá na diretoria e me chamaram. Você está escrevendo no prontuário? Você não pode escrever no prontuário, não é só o médico que pode escrever no prontuário. Falei, então tá, eu não escrevi não, eu fiz meu exame, o tratamento que eu acho que eu fiz, eu levo embora. Deu uma confusão lá, os médicos da internação começaram a reclamar. Uai, por quê? Aí encontraram, por quê? Eu estou proibido de escrever no dicionário, pois diz que é só médico e enfermagem, eu não sou nenhum dos dois, então eu não posso escrever. Em 1959, em São Paulo, é fundada a Associação Brasileira de Fisioterapeutas, mais tarde rebatizada de Associação Brasileira de Fisioterapia, a ABF. Tínhamos a Associação Brasileira de Fisioterapia, criada aí pelo professor Eugênio Lopes Sanches, né? Mas não tínhamos nenhuma categoria, vamos dizer assim, que realmente cuidasse bem da nossa profissão, né? Então acho que estávamos meio isolados, estávamos deixados de lado, né? Inicialmente, as primeiras associações de terapeutas ocupacionais, a gente vai ter as associações do Rio de Janeiro, ainda estado da Guanabara, e de São Paulo. Então são essas duas associações que vão ser o embrião para a gente conhecer aquilo que foi a Associação dos Terapeutas Ocupacionais do Brasil, a TOB. Essa associação é fundada quando? Em 1960, na década de 60, finalzinho de 50 para 60, começa a ser esse juntar-se dessas pessoas, desses profissionais que estão sendo formados em cursos de formação para terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, tanto no estado de São Paulo quanto no estado do Rio de Janeiro. A gente já vai ver a força da formação. Eu fazia parte da Associação Brasileira de Fisioterapeutas e foi a Associação Brasileira de Fisioterapeutas, junto com a Associação dos Terapeutas Ocupacionais do Brasil, que fez todo um trabalho de dar força para que a comissão conseguisse a legislação de criação dos conselhos e, posteriormente, o trabalho de custeamento para que a comissão conseguisse a nomeação para o primeiro conselho colegiado do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Eu acredito que começou a dar mais visibilidade e estabilidade para a profissão. Acho que começamos realmente, né, a ter muito mais domínio do que não tínhamos antes, né? Apesar da profissão ter sido, né, de nível superior a partir de 1969, não tínhamos cursos praticamente. Eu acho que nesse começo da década de 70, nós tínhamos aí o quê? Meia dúzia de cursos pelo Brasil inteiro, não tínhamos praticamente. Conheci assim, a ABF assim, como aluna. Depois, o que eu fiz? Eu fui em busca, na minha mesa de formatura, estava sentada a presidente da Associação Paulista de Fisioterapeutas, que era a doutora Sônia Guzman. Olha que homenagem, né? Então, eu comecei a ter um contato com ela ali e, admirando-a, eu quis ver como era o trabalho. Ela estava organizando o segundo Congresso Brasileiro de Fisioterapia em São Paulo. Então, eu e a minha colega Regina, que entramos juntas para trabalhar, fomos à reunião de diretoria e nos oferecemos para ajudar. Sempre tem alguma coisa que a gente possa fazer. Nós não fomos muito bem aceitas, porque tinham colegas que falavam, essas alunas aí, não, nós já somos formadas, né? Mas estávamos como colaboradoras. Então eu comecei
colaborar nos trabalhos, porque ela iria sair da Associação Paulista e iria assumir a Associação Brasileira. Então estava saindo o doutor Danilo e entraria a Sônia Guzman da Associação Paulista. E aí era a Associação Paulista que estava elaborando esse congresso. Os terapeutas ocupacionais das associações do Rio de Janeiro e de São Paulo vão se juntar em prol, na década de 60, da regulamentação, do reconhecimento primeiro desses cursos que, entendido como técnico, como curso de nível superior, porque também o país passava nessa atualização, nessa reformulação do que era as profissões de nível superior. Então é aí que esses profissionais vão se engajar na luta e vão, então, primeiro reconhecer o curso como nível superior. E no final da década de 60, a gente vê essa TOB, junto com associações da fisioterapia também, a ABF, à época, formar um grupo em prol de uma regulamentação de duas novas profissões de nível superior. A profissão de fisioterapeuta e a profissão de terapeuta ocupacional. Nós tínhamos a Associação Paulista, Pernambucana. As mais organizadas eram a Paulista, Pernambucana e a do Rio de Janeiro, que era onde tinha maior número de profissionais, né? Essas associações todas lutaram porque a gente chegasse no decreto 938, né? Que é o marco para a gente. Em 1963, o Brasil reconhece a fisioterapia e a terapia ocupacional como áreas universitárias. A minha turma já saiu com o nome de fisioterapia, então de técnico, as turmas que saíam antes, saíam como técnico em fisioterapia. Foi a primeira turma que saiu com o nome do diploma de fisioterapeuta. Aqui saía a filiação da gente, e veja aqui que deveria ser firma reconhecida. E atrás foi também anexado, quando se transformou no conselho, também foi anexado alguma coisa no certificado. Entre 1965 e 67, a USP forma suas primeiras turmas. Dali surge uma líder destinada a fazer história, doutora Sônia Guzman, orientada por Eli Kugler para difundir o método Bobat pelo país. No final da década de 70, começo de 80, que começaram realmente a vir novos cursos de fisioterapia em diferentes locais no Brasil, né? Então, começou em Minas, depois foi para Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Então, começou mais aqui na região sudeste, sul e sudeste, para depois ir então para a região nordeste, norte, então demorou mais ainda, né? Tanto que eu lembro que vinha muita gente estudar aqui em São Paulo, depois não voltava mais, né? Que era um dos poucos lugares que tinha os cursos de fisioterapia. Começou aqui, depois foi para São Carlos, Campinas, então, né, Campinas era PUC, mas tínhamos vários cursos aqui pelo Brasil. As coisas eram muito rudimentares naquela época, sabe? Para vocês terem ideia, a gente não tinha nem cadeira de roda suficiente para dar para os pacientes que chegavam, tanto na USP, na ortopedia da USP, porque o nosso prédio oficial era a ortopedia da Universidade de São Paulo, do HC, né? E depois, quando eu fui para outras clínicas, a gente percebia que eram iguais as deficiências. Primeiro, ninguém sabia de fato o que era. Era muito complicado você receber um paciente de um médico, ele mandava para a gente, mas ele também não sabia muito bem o que fazíamos, porque era uma coisa nova. Enquanto a gente brigava pelo reconhecimento da escola, dos cursos de terapia ocupacional e de fisioterapia, nós entramos também numa briga de tentar ver como é que a gente seria reconhecido profissionalmente. Era muita dificuldade, porque ninguém conhecia o que era fisioterapia, nem sabia o que era fisioterapia. Nem a gente que estava começando a estudar, e muito menos quem tinha elaborado o curso. Sabe o nosso curso? Ele foi elaborado pelo professor Geraldo Magela. Então, nessa época, a turma que entrou aqui em 1969, que se formaria em 1972, tiveram a grata surpresa de, logo no início do curso, ter assinado pelo então presidente da República, o Rademacher, na época do triunvirato. Ele assinou lá em Brasília o reconhecimento da fisioterapia e terapia ocupacional, e os alunos que entraram em 69 e se formariam em 72, portanto a primeira turma de nível superior, em grande reunião aqui na faculdade, com professores e tudo, decidiram convidar o Rademacher para ser o paraninfo. O problema é como convidar
um presidente da República para vir paraninfar um punhado aqui de 20 alunos, né, de fisioterapia. Era muito difícil. Jarbas Passarinho era ministro da Educação. Ele veio fazer uma solenidade qualquer no Palácio das Artes. Então, a comissão organizadora fez um ofício encaminhado ao presidente da República, convidando ele para ser o paraninfo. E essa carta seria entregue ao Jarbas Passarinho. Como não havia uma forma de se chegar ao Jarbas Passarinho, a Avenida Afonso Pena fechada, um ministro falando, cheio de soldados do exército, eles bolaram uma forma de empurrar o Bedran para cair na frente, no chão, na frente do Jarbas Passarinho. A hora que ele passou perto, eu falei, senhor ministro, um gaiato me empurrou e eu caí na frente dele. Polícia juntou nele, mas o Jarbas afastou a polícia. Eu ia tomar muita bolachada, mas ele... Não, peraí. O que foi, jovem? Eu falei, nós somos estudantes de fisioterapia da Faculdade de Ciências Médicas. Queríamos convidar o almirante Rademacher para ser nosso paraninfo. Ele pegou, aqui está a carta, ele pegou a carta, leu, dobrou a carta, pôs no envelope, pôs no bolso, farei chegar às mãos do senhor vice-presidente. E então o Jarbas Passarinho se prontificou a conversar com eles, recebeu a carta e prometeu a eles entregar a carta ao presidente da República no dia seguinte. Passou um tempo e recebi aquele telegrama. E 2 dias depois, a comissão organizadora recebe um convite para ir a Brasília para fazer o convite pessoalmente a Rademacher. Rademacher recebeu os alunos lá, aceitou, ficou lisonjeado com o convite. E o almirante veio para a formatura. Então, a formatura que ia passar assim despercebida tornou-se assim um point do fim do ano. A Avenida Afonso Pena fechada, tinha mais exército do que tudo aqui dentro de Belo Horizonte. Eu era da turma dos homenageados, então eu estaria na mesa, como também estariam na mesa várias autoridades. Tinha mais autoridade na mesa do que formando. Então tinha lá o vice-presidente da República, governador do estado, comandante da base aérea aqui, comandante da Polícia Militar, secretário de saúde do estado, secretário de saúde da prefeitura. O exército quis comparecer e tinha autoridade para ir na mesa, o deputado quis comparecer, prefeito quis comparecer, ou seja, tinha mais autoridade na mesa do que fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais colando grau em curso superior. E a coisa mais interessante é que a Polícia Militar nos deu um presente, deu a banda sinfônica da polícia para tocar para a gente. Foi uma solenidade riquíssima. A minha turma se formou no ano que a fisioterapia foi regulamentada. A fisioterapia foi regulamentada em 13 de outubro de 1969 e nós nos formamos no dia 26 de dezembro de 1969. Eu tive o prazer de ler em classe de aula o decreto de regulamentação da profissão. O Decreto-Lei 938, de 13 de outubro de 1969, estabelece profissões liberais, independentes e desvinculadas de outras profissões, sem interferências e sem vínculos de controle. Doutora Sônia Guzman foi uma das lideranças mais importantes dessa história. Ela enxergava o futuro com clareza e lutou para que as profissões fossem regulamentadas e respeitadas. O decreto 938, quando saiu, eu não estava aqui no Brasil. Eu soube fora. Eu estava na Alemanha e aí saiu o decreto. Poxa, nós conseguimos, que maravilha! Foi fantástico. Doutora Sônia Guzman e doutora Viridiana Arbe batalharam muito. Assim como a doutora Célia. A doutora Célia, ela lutou muito também para a nossa identidade profissional. E muitos outros colegas que estavam batalhando mesmo antes de 1969, já estavam indo a Brasília, já estavam buscando essa identidade, essa nossa garantia de exercício profissional. Doutora Sônia Guzman, primeira presidente do COFITO, ela assumiu o COFITO, assumiu essa responsabilidade com 34 anos. Isso em 1978, porque, tá entendendo? Ela é de 43. Ela assumiu com 34 anos. Super nova. Também muito provavelmente sem experiência nenhuma, tá entendendo? De trabalhar num órgão colegiado, tá certo? De tentar imaginar que um dia ia sentar e ia estabelecer as regras para o exercício da profissão. Eram 2 mulheres jovens, mas que tinham uma força muito grande interna para conseguir fazer o que a gente fez, porque nós íamos, imagine,
de repente, duas moças, tínhamos 20 e poucos anos, na frente do Golbery Couto e Silva. Doutora Sônia Guzman, eu tive a oportunidade de tê-la como membro da comissão de avaliação da banca que selecionou a mim e a outros colegas que estiveram aqui na Universidade de São Carlos. Então, ela foi membro da banca que me tornou professor da UFSCar. Ou seja, ela é responsável, em parte, por eu estar nessa profissão, na academia, dentro da Universidade Federal de São Carlos. Eu já estava como professor da PUC de Campinas antes, mas eu me tornei professor da UFSCar com a participação da doutora Sônia Guzman. Eu acho que ela trouxe uma grande contribuição também, né? Principalmente aí para a fisioterapia mais neurológica, tudo, né? E ela foi fazer cursos fora do Brasil, tudo. Então, trouxe uma grande contribuição também. Acho que é um dos nomes que eu diria que deixaram mais legado aqui também para a fisioterapia. Em 68, grupos associativos se mobilizam em viagens a Brasília, mas o AI-5 suspende liberdades políticas e fecha os caminhos do diálogo. No período de 69 a 75, após a publicação do Decreto-Lei 938, a fisioterapeuta doutora Sônia Guzman e a terapeuta ocupacional doutora Veridiana Arb Makluf passam a frequentar palácios, gabinetes, ministérios, sem medo e com muita firmeza. A gente foi muito para Brasília, porque cada vez que a gente ia, tinha uma novidade, era alguém, algum grupo, algum deputado entrando com algum tipo de assunto para realmente nos tirar da frente. Passando, eu e a Sônia íamos para Brasília, à custa, quando tinha dinheiro a associação, a dela, a de Físio e a de TO. Quando não tinha dinheiro, a gente passava o chapéu, a gente pagava a nossa viagem. Foi um momento muito complicado do ponto de vista financeiro. Agora, elas querem um conselho próprio para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, assim como tinham os médicos, dentistas e farmacêuticos. O ministro da Educação, que era o Jarbas Passarinho na época, e o ministro do Trabalho, que era o Arnaldo Prieto. Os dois nos receberam imediatamente, conversamos com eles, colocamos o nosso problema, dizendo das dificuldades que a gente tinha de trabalho. Isso teria que ser regulamentado, a gente teria que ter um conselho, porque ele legalmente nos apoiaria, nos levaria para frente. É dessa luta que nasce a Lei 6.316, de 17 de dezembro de 1975. A Lei 6.306, de 1975, ela foi fundamental, que é quando o governo, que foi assinado pelo Ernesto Geisel, baixa a 6.316 e cria o Conselho Federal e Regionais. Aí sim que a gente começou a se organizar mais dentro do sistema. O COFITO é criado como autarquia federal e, logo em seguida, surgem os 3 primeiros CREFITOS. Em 75, com a Lei 6316, foram criados o Conselho Federal e 3 regionais, CREFITO 1, 2 e 3. O CREFITO 1 com sede em Recife, mas ele era responsável pela fiscalização de todas as regiões Norte e Nordeste. Enquanto que o CREFITO 2, com sede no Rio de Janeiro, cobria os estados do Sudeste, com exceção de São Paulo, e Centro-Oeste. E o CREFITO 3, com sede em São Paulo, o estado de São Paulo e o restante do sul do país. Bom, eu acho que a história do CREFITO 3 ela se junta aos primeiros conselhos regionais e junto com a constituição do Conselho Federal, né? Então, o CREFITO 3 ele já se inicia a partir de uma constituição inicial do sistema COFITO-CREFITO. E a história do CREFITO 3, esse início principalmente, ele precisa ser sempre organizado a partir das ações de 2 grandes mulheres, que era a doutora Sônia Guzman e a doutora Veridiana, que foram as precursoras do sistema COFITO-CREFITO. Após a portaria de nomeação, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional se reúne pela primeira vez em 30 de agosto de 77. Esse aqui foi quando eu assumi o CREFITO 1. Como secretária, eu estava grávida da segunda filha. A primeira diretoria do COFITO é formada por mulheres líderes. Doutora Sônia Guzman como presidente e Veridiana Arb Makluf como vice. Ao lado delas, Vladimiro Ribeiro de Oliveira,
Luciano Castelo Branco Rebouças. Eu e a Sônia éramos de São Paulo. O Vladimiro, que era o secretário, ele era do Rio Grande do Sul. Castelo Branco, ele era de Brasília. Tínhamos eram os 4 que era a diretoria que depois foi nomeado pelo Arnaldo Prieto como diretoria do conselho. Eu sou filha de terapeuta ocupacional, mãe, e fisioterapeuta, pai. O pai eterno no CREFIT é o 002. O que o pai fez, ajudou a fazer, a construir também com os outros colegas, numa época que era realmente... Quem é fisioterapeuta? É massoterapeuta? Não, é fisioterapeuta, é diferente. Então a gente tinha que se explicar, né, quem nós éramos, para que servíamos, para onde estávamos indo. Né? Então isso... E a terapia ocupacional muito mais, né? Em 78, o COFITO aprova normas para habilitação das profissões e o Código de Ética, documentos que definem atos próprios, responsabilidades e condutas para a fisioterapia e a terapia ocupacional. Depois vieram outros códigos atualizando, né, a situação, mas a gente tinha um respaldo não só do ponto de vista técnico-científico, mas a gente já começou a ter um respaldo de caráter jurídico muito mais aprofundado, e a gente sabia que o paciente estava bem mais protegido com isso. Nós ficamos durante 16 anos, eu acho. Fizemos aquilo que nos cabia fazer. Os 2 primeiros anos de gestão da Sônia fizeram todo o alicerce. Deixaram alicerçada a profissão. A gente então já tinha muita clareza da terapia ocupacional no Brasil por importância e influência da doutora Anise da Silveira, uma psiquiatra que demonstrou a importância disso, mesmo antes de ter os cursos no Brasil ainda, essa formação específica. Ela já colocava os seus pacientes para fazer algum tipo de atividade laboral e percebia o efeito, os benefícios dessa intervenção. Quando eu fui buscar informações, eu descobri que não tinha um registro ainda histórico disso bem feito. Já tinha feito um registro a professora de São Paulo sobre o primeiro curso na USP. E aí eu comecei a buscar e fui fazendo entrevistas. Então eu cheguei nos nomes do Dr. Márcio Castro e do Dr. Geraldo, que foram ortopedistas que foram fazer a sua especialização nos Estados Unidos, em ortopedia. E lá, ao estar acompanhando os trabalhos da ortopedia, eles descobriram que existia os serviços também de reabilitação, né? Tanto de fisioterapia quanto de terapia ocupacional. O que é legal de fazer aqui no Brasil? O que as pessoas esperam do terapeuta ocupacional? O que as pessoas sabem sobre terapia ocupacional? O que nós, bianos, sabemos sobre o que é ocupação? Qual que é a importância disso na vida das pessoas? Então, acho que para mim não existe profissão sem pesquisa. Entre os anos 80 e 90, o COFITO consolida sua base jurídica e organizacional. Os CREFITOS ganham força e passam a fiscalizar o exercício profissional de forma efetiva. Enfrentam desafios com os práticos, os técnicos sem formação, os auxiliares e outros leigos, e a resistência da medicina em aceitar a autonomia das nossas profissões. O profissional liberal é aquele que tem esse tipo de autonomia, a autonomia do fazer, a autonomia técnica. Esse é o profissional liberal. Ou seja, dentro das etapas do processo de produção do trabalho do fisioterapeuta, o fisioterapeuta ele domina todas as etapas desse processo de produção do trabalho, que começa no momento que se já existe uma injúria no paciente, já existe uma injúria, um agravo de saúde instalado, esse processo de trabalho vai começar no momento que ele recebe o paciente e vai fazer sua consulta, para dentro dessa consulta estabelecer um diagnóstico esse cinesiológico funcional, estabelecer um prognóstico, fazer uma prescrição, induzir o tratamento e dar a alta. São essas as etapas do processo de produção de trabalho. A nossa profissão é uma profissão liberal. Nós não precisamos, por exemplo, nós temos a avaliação clínica, mas a avaliação na nossa área quem faz somos nós. Eu sou fisioterapeuta, eu faço na minha área, a terapia ocupacional na dela, fono na dela. Mas nós somos profissões autônomas, não precisamos da bênção de ninguém. Na verdade, o fisioterapeuta deve ter o controle por todo o processo assistencial, da admissão até a alta do paciente. Então não pode ter intermediários. O fisioterapeuta tem que estar livre para receber o seu paciente da rua. Então o sujeito tem uma dor, vai buscar o fisioterapeuta como profissional de primeiro contato. Essa autonomia profissional, o fisioterapeuta brasileiro, ele deve totalmente ao Dr. Rui Galard de Menezes. Até então ninguém falava disso, porque o fisioterapeuta estava preso a essa coisa chamada reabilitação.
Nesse período, a identidade profissional é fortalecida. Normas históricas atualizam o exercício da profissão para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. As especialidades são reconhecidas. Novas práticas, como acupuntura, quiropraxia e osteopatia, são incorporadas. Esses e outros avanços marcam uma das gestões mais transformadoras do sistema. Entre 1986 e 2004, ao lado de seu vice-presidente e grande liderança acadêmica da terapia ocupacional, Dr. João Marinônio Aveiro Carneiro, o COFITO foi presidido por um dos maiores nomes da nossa história, Dr. Rui Galar de Menezes. Então, Dr. Rui ainda foi quem fomentou, eu fui um dos agentes nessa época, por exemplo, na CBO, a Classificação Brasileira de Ocupações, de estabelecer um perfil profissional do fisioterapeuta nessas bases de autonomia. Então, isso vem do Dr. Rui também. Começou sobre o Dr. Rui Galati, né, que teve essa brilhante resolução COFITO 60, que começou a acupuntura, que foi a primeira profissão de nível superior do Brasil a dizer que a acupuntura fazia parte da sua atividade, não como especialidade ainda, mas como atividade, foi a fisioterapia. A jornada de 30 horas é estabelecida como direito e as profissões ganham espaço na rede pública e privada. Convivi com o Rui desde o início, em 1994, conversando com ele em Brasília. Eu já era funcionário público do SUS, né? E ele me chamou e foi assinado e só falta ser publicado no Diário Oficial. Naquela época demorava muito, né? Naquela época demorava muito a publicação, que era a lei das 30 horas, né? A carga horária do fisioterapeuta ocupacional. Eu li aquilo e realmente fiquei espantado. Assim, Rui, como que você conseguiu isso, né? Daí ele disse, olha, Paulo, eu não vou esperar que uma enfermagem que está lutando, e luta até hoje, apesar de já ser lei, ter essa carga horária. Então, com muito trabalho, muitas reuniões com deputados, senadores, hoje está aí a lei promulgada. A gente chega a 30 horas, depois vai para 24 na Secretaria de Saúde, hoje é 20 horas. Né? Então são coisas que eu e colegas que foram nessa luta, né? Nessa luta todo o tempo, nessa luta do reconhecimento profissional, nessa luta de colocar mais profissionais trabalhando. Com coragem e visão de futuro, Dr. Rui Galar inspirou uma geração de profissionais. Que, para mim, até hoje, é a maior cabeça pensante da profissão. Não tem, acho que o outro no país até hoje, que pense a profissão, tenha a capacidade de pensar a profissão como ele fez. O Rui foi a bússola que guiou a gente. O fisioterapeuta não seria o que é hoje se não tivesse um cara igual ao Dr. Rui Galar de Menezes. Foi corajoso. Eu sem ele não conseguiria encontrar o norte da profissão. O Dr. Rui Galar, ele entendia bastante, ele tinha muita sintonia sobre o que estava acontecendo na vida real e social, o que outras profissões estavam avançando, a tecnologia, o conhecimento prático que cada vez mais se desenvolvia na fisioterapia e na terapia ocupacional, e ele preparou essas profissões para o século XXI. Falando do Dr. Rui, você me emociona mesmo, era um grande amigo. A fisioterapia teve uma sorte muito grande, porque Rui Galar de Menezes, na sua primeira formação, seria engenheiro e ele conheceu a fisioterapia. Formado em 1970 pela Escola de Reabilitação do Rio de Janeiro, a ERJ, Rui foi o primeiro presidente do CREFITO II e liderou a expansão institucional do sistema em todo o território nacional. O Conselho Federal de Fisioterapia, ele tem todo o seu mérito desde a primeira gestão do Dr. Rui Galart, com a doutora Célia, a doutora Vilauba, trazendo isso historicamente. E a doutora Sônia foi muito também importante, porque dentro da história o Frederico Speit é que chegou no conselho e da Resolução 60 para que ela fosse editada, né? E eu também fiz uma entrega para ela quando ela foi no congresso em Uberlândia. Eu entreguei uma exemplar da revista a ela. Pouco tempo depois ela também, que um deles se foi, pouco tempo depois ela também se foi. São dois grandes ícones da fisioterapia brasileira, dois presidentes de Conselho Federal, ela, a primeira, vão ficar para sempre na história da fisioterapia, com certeza. Na presidência do COFITO, Dr. Rui é quem melhor define a evolução do sistema e o compromisso com as profissões. O Galat era um visionário também, né? Haja visto que
resoluções de maior força que nós temos nunca foram revogadas, né? Se os profissionais olharem o livro de legislação, vão ver que as maiores coisas foram escritas pelo Dr. Rui Galard Menezes. Aquele homem tinha um dom. Eu acho que ele nasceu para ser político, ou pelo menos ser assessor de um político, para criar projetos. Ele era uma criatura assim incrível. Autor de vários projetos de lei que nós tivemos transformados em lei, por exemplo, né, a Lei das 30 Horas. Deu muito apoio para as novas demandas, por exemplo, para a acupuntura, para a questão dos injetáveis, né. Eu me lembro muito, nós temos um colega muito competente, Dr. Oséias, lá do Piauí, que quando falou-se em terapia neural, o Dr. Oséias foi um dos primeiros a buscar essas informações e comentou com, eu estava junto, comentou com o Dr. Rui, e o Rui disse, isso aí é importante para a profissão? Então vai. Sob a liderança de Dr. Rui Galard, o sistema Confito-Crefitos se consolida. A fisioterapia e a terapia ocupacional encontram novas formas de continuar seu legado, que segue vivo em cada avanço, em cada profissional que acreditou ser possível ir além. E eu não a conheci pessoalmente, mas quando eu ligava, eu falava com a esposa dele, que é a senhora Ana. Então criou-se um vínculo entre mim e ela, e num certo dia eu liguei e ela disse que ele não poderia me atender porque ele não estava bem. E aí ela disse que ele não estava bem mesmo. E aí nesse momento que aconteceu, ela ligou, e eu avisei, porque eles eram muito amigos, assim, o Dr. Fernando Prati e o Dr. Rui, assim, irmãos mesmo ali. E aí foi quando eu liguei para o Dr. Fernando. Eu estava indo para casa, já era noite, eu tive uma sensação ruim, né? Uma sensação ruim, e nisso toco o telefone, estava dirigindo, parei o carro, era o Dr. Jean de Souza, lá de Uberlândia, dizendo, o Rui morreu, que era um grande amigo dele também. Eu disse, não, Jean, eu já sabia que ele estava numa situação já de finitude. Não, Jean, está enganado, né? Não. E aí, quando eu cheguei em casa, eu recebi um outro telefonema, né, confirmando isso. Eu acho que a gente chorou junto. Foi uma perda muito grande para a fisioterapia. Uma perda muito grande. E ele me... Desculpa. Ele me chamava de meu garoto, né? Então era assim, né? Eu entrava na sala, batia para entrar, ô meu garoto, né? Então, quando ele ligava e que a telefonista passava, ou eu ligava, era o codinome. Então, acho que isso já explica tudo, né? Uma frase que era dele, que é dele, o fisioterapeuta deve ousar para mudar os rumos da sua história. Então acho que o maior legado que ele nos deixou foi isso, foi de ousar, foi de nunca se curvar, uma coisa que eu aprendi com ele também, né? Nunca se curvar frente a qualquer tipo de enfrentamento, de demanda que possa surgir. Logo após a doutora Sônia Guzman, Dr. Rui Galard assumiu a presidência do COFITO. O tempo trouxe novos presidentes, Dr. Euclides Poubel, Dr. Roberto Cepeda e Dr. Sandoval Torres. Em 2002, o Brasil assiste ao poder e ao resultado da fisioterapia na sua maior paixão nacional. A recuperação de Ronaldo para a Copa de 2002 mostra ao Brasil e ao mundo o quanto a nossa fisioterapia estava avançada. Em 86 eu comecei no futebol amador, né? E em 1987 nós criamos um programa na Universidade de Castelo Branco que era voltado para atendimento de atleta. Já nessa época, aí nós estamos falando da década de 80, nós já tínhamos alguns profissionais que eu acho que foram os ícones da profissão e aqueles que realmente abriram dentro da fisioterapia esportiva esse cenário que a gente tem hoje. E aí o Zé Roberto Prado Júnior, para mim, ele foi o cara que deu esse
esse profissional que deu esse salto e começou a desempenhar um papel dentro da fisioterapia esportiva que criou um movimento de alerta de como que o profissional deveria se portar diante de um trabalho específico, aí no caso da fisioterapia esportiva. Nessa época, que é a década de 80, as nossas intervenções ainda, por incrível que pareça, estavam naquele grande debate da questão da tutela. Viúva de Domingos Giaccoli, um dos pioneiros da fisioterapia no futebol, a bióloga Terezinha Giaccoli lembra como foi esse começo. Ele assistia televisão, assistia jogos na televisão e ficava irritado quando ele via o preparador físico e o médico iria atender um jogador que tinha tido problema no campo. Ele, como era gremista, resolveu ir até o Grêmio e se ofereceu a trabalhar sem ônus nenhum para o Grêmio. Aí ele ficou um período trabalhando no Grêmio. Primeiro ele teve que fazer aquele trabalho junto com os médicos para que os médicos entendessem o que era a fisioterapia, como é que era. Eles tinham mais ideia, assim, mas muito, né? O esporte foi mais um campo onde os pioneiros da fisioterapia precisaram conquistar espaço com muita luta e enfrentar as restrições impostas. Havia muita restrição para o profissional nessa época, de parte dos não fisioterapeutas. Os não fisioterapeutas se utilizavam ainda do retrocesso e aí foi a luta. Naquele momento ali, a gente ainda tinha muita dificuldade por causa da tutela. A fisioterapia na área esportiva não existia, né? Tinha o departamento médico, que eram só médicos, eram ortopedistas, né, em geral, traumatologistas, né? E a parte de preparador físico. Tanto é que o Paixão ele era preparador físico do Grêmio, e ele chegou a acompanhar a seleção de uma das Copas, que ainda não tinha fisioterapia nos clubes de futebol. E ele esteve na Profisiomed com o Domingos para comprar material para levar para os atletas da seleção. Mas é em 1990 que a fisioterapia começa a chamar a atenção do mundo. Uma lesão coloca em dúvida a participação de um jogador da seleção naquela Copa. Seu nome? Romário. E começou um foco de estudo naquela época, eu estou falando de 1987, visando a aceleração de recuperações. Esse programa foi o que me deu suporte quando, em 1990, o Romário sofrendo a lesão, a fratura, a luxação do tornozelo, foi fevereiro, se não me engano, próximo da Copa do Mundo. A Copa do Mundo seria em julho. Naquele momento era totalmente inviável, né? Um atleta pensar saindo de uma fratura, luxação do tornozelo, em tempo hábil de se recuperar, se preparar fisicamente e estar habilitado para jogar uma competição que é o topo da história de todos os atletas de futebol. Quando ele me liga, e aí tem o fato que é mais engraçado, ele me liga, causa aquele desconforto de não era o Romário, e aí eu fiquei muito chateado achando que era alguém imitando ele, e aí acabei no telefone tendo uma discussão com ele, e aí ele falou assim, olha, eu quero que você venha para a Holanda e me veja. Então você imagina, brasileiro indo para a Europa, atender um atleta, passando por um quadro grave, que é a fratura, luxação do tornozelo, num momento como aquele que era a transição da década de 80 para 90, onde nós tínhamos muita dificuldade de acesso a informações e protocolos novos, né, com base na ciência, e aí eu fui. Após a operação de Romário, o primeiro impasse de filé com os médicos. Ele tinha sido operado por um grupo de médicos, tinha um alemão, um belga e os dois holandeses. Quando nós começamos a passar, o cara levantou e disse assim, isso aí eu não acredito, isso não vai dar certo. E começou um entrave ali técnico. Nós vencemos o entrave técnico e eu pude desenvolver com ele o trabalho, né? O Romário recuperou da fratura luxação em 68 dias e 70 dias, e ele começou a treinar, e aí acabou indo para a Copa do Mundo, e aí no decorrer disso foi o primeiro grande momento que eu acho que a fisioterapia recebeu na área do esporte,
porque ela foi mídia internacional. Nós rodamos provavelmente os maiores jornais da Europa, né? Todos foram notícia mostrando que um atleta com uma fratura da luxação do tornozelo, na véspera de uma Copa do Mundo, ele pôde participar da Copa. O técnico da seleção brasileira, Sebastião Lazzaroni, confirma que vai esperar a recuperação de Romário até 29 de maio. Eu acho que o teste definitivo é o dia 16, quando ele vai jogar na seleção os 90 minutos, fazer os gols e deixar a gente muito contente. Eu resolvi inscrever o Romário. O Romário está inscrito para o Mundial. Lazzaroni, a decisão sobre o Romário foi unânime de toda a comissão técnica? Isso não importa. E aí, no decorrer da ida do Romário para a Copa, vários fatores ocorreram. A minha famosa briga com o médico da seleção brasileira de então, né? Que foi uma discussão sem fim. Cresceu a esperança da participação dele na Copa do Mundo? Cresceu, mas eu acho que uma Copa do Mundo é uma Copa do Mundo, o jogador deve entrar 100%. Houve muitas coisas que me decepcionaram, principalmente o tratamento por parte do departamento médico com a minha pessoa, com o meu fisioterapeuta. Ele chegou aqui, nós demos especial atenção a ele, aceitamos o seu fisioterapeuta de braços abertos. É uma pessoa que não me prejudicou só a mim hoje, vem prejudicando a muitos jogadores e eu tenho certeza que se não fosse Nilton aqui, os jogadores não teriam condição de jogo. Houve desconfiança quanto à tua recuperação? Houve uma desonestidade muito grande da parte da equipe médica em relação à minha recuperação e talvez eu creio que isso talvez tenha implicado, inclusive, na minha atuação. Mas se em 90 não fizemos a nossa melhor Copa, em 2002 o casamento entre a fisioterapia e o futebol brasileiro foi perfeito. Quando chegou no final de 95 para 96, o Ronaldo liga para o Romário falando que ele estava com um problema de uma doença chamada Guttlater, que é uma doença do crescimento. É um processo inflamatório, uma epifisite que acontece na tíbia, na inserção do tendão patelar. Ele acabou operando na Holanda e aí ele queria vir para o Brasil. E aí o fato é que os médicos do PSV eram os mesmos médicos que estavam na época do Romário e eles disseram para ele assim, a gente só permite você ir para o Brasil se você for atendido por um profissional. E falaram no meu nome, né? Visto que eles entenderam que aquilo que aconteceu no passado com o Romário foi muito positivo para o clube lá, porque logo depois ele sai do PSV e vai ser vendido para o Barcelona. O Ronaldo ele tinha um problema que ele tinha chamado a tróclea rasa, tinha displasia troclear, ou seja, a patela dele não ficava fixada na tróclea, ela não ficava aqui, ela no trilho, ela saía e ficava sambando, e tinha uma tendência a ser lateral e alta, então todo comprometimento para que aquele tendão sofresse ou para que ele tivesse um problema na própria patela femoral dele. Resumindo, ele começou com uma dor na inserção proximal, aí já não tem nada a ver com a distal, né? Na inserção proximal, decorrente por quê? Porque ele quando é um jogador de explosão, muito movimento, deslocamento, a patela deslizando por causa da displasia da tróclea, fez sobrecarga no tendão e ele tinha que manter um equilíbrio muscular, ele tinha que manter uma mobilidade, ele tinha que manter um sistema ocorrendo de controle. Eu fiquei quase 1 ano e meio sem vê-lo, ele já tinha sido vendido do Barcelona para a Inter de Milão, ganhou novamente o melhor jogador do mundo, 97 para 98, e aí quando ele veio eu disse assim, olha, fiz um exame, e aí disse para ele, olha, tem que dar um stop, porque senão vai acontecer algo pior. E aí ele começou com dor, foi para a Copa do Mundo em 98, fato é que ele já não conseguia mais jogar sem dor, aquilo foi acumulando, resumindo, acabou naquele quadro que todo mundo conhece. Controllo, Ronaldo, le finte, poi cade però, prima di fare il rigore, attenzione al ginocchio destro. Brutta caduta di Ronaldo, dolorante. Mais um drama na vida de Ronaldinho. Depois de 5 meses de afastamento por causa de uma operação no joelho, o atacante sofre uma nova lesão. Ronaldinho seguiu hoje pela manhã para o hospital onde tinha sido operado há 4 meses em Paris. Já está decidido que ele terá que fazer uma nova operação no joelho direito. O Dr. Sayan, que foi o médico que operou, o único atleta que operou e tentou voltar na época foi o Paulo Futre do futebol português e ele não conseguiu mais voltar no alto nível. Então a gente não tinha registro disso. A fórmula mágica é disciplina. E a segunda fórmula mágica? Disciplina. E a terceira? Disciplina. Eu tenho escrito, são 366 páginas, dia a dia,
até ele voltar a jogar futebol novamente. Foi um ano em que a gente escreveu todos os dias o que ocorria e como é que nós modelávamos o trabalho diante da expectativa de retorno dele para o alto nível. Não voltar para jogar futebol, mas voltar para jogar no alto nível. Tem um momento com ele que, no meio do trabalho com ele, meu filho morre no Brasil, eu tive que voltar. E era uma dor dele com uma dor minha que começa a se relacionar. Isso foi se embolando de tal maneira que nós chegávamos a fazer, cara, 9, 10 horas de tratamento por dia. Não era uma coisa simples. Foi uma luta. Dias bons, dias ruins, dias com muita dor, dias com pouca dor, dias com dor nenhuma, até chegar ao jogo do Brescia, do Inter contra o Brescia. Va a proseguire, Ronny attaccato, 2 uomini, Vieri, Ronny, è solo, Ronny, il tiro, è gol, è gol, è gol! E a Itália tinha uma adoração por ele imensa. À noite, quando eu cheguei em casa, eu liguei para ele e falei assim, cara, liga a televisão aí que os caras estão passando um negócio aí que eu nunca tinha visto na minha vida. Eles foram mostrando os estádios, então quando eles avisavam, né? Então, saiu o gol da Inter contra o Brescia, Ronaldo. Cara, a torcida do Roma batendo palma de pé, a torcida do Milan batendo palma de pé. Era uma coisa que foi uma comoção, porque alguém que era considerado sem função, recuperou a função para fazer aquilo que fazia antes. Mas não fazer diferente não, mas para fazer exatamente o que fazia antes. A convocação da seleção brasileira dividiu opiniões. E Ronaldo Nazário, da Inter de Milão. É impossível fugir essa pergunta. Desde quando o seu joelho ou os seus joelhos não doem? Numa dessas noites, ele acordou e aí, filé, eu estava fora, achei que ele estava meio grogue e tudo, mas não estava não. Aí eu entrei, ele começou a chorar, falou, pô, fala para mim que eu vou jogar futebol novamente. Aí é o que eu falo para ti, todavia, entretanto, quem sabe, talvez. Essas são palavras que para o fisioterapeuta que trabalha para o esporte não existe. A gente trabalha com uma assertiva que não pode ser dúvida. A dúvida tem que ficar com a gente, mas a gente não pode explorar essa dúvida para o outro. E aí aquela conversa para mim com ele foi a conversa marcante, porque ali eu entendi que ele ia fazer qualquer coisa para voltar. Cruzamento, Ronaldinho chegou! Gol! Lançou para ele, chegou Ronaldinho pela esquerda, bateu! Disse Ronaldinho, acredita, Ronaldinho bateu pro gol! Abriu espaço, bateu pro gol! Oliver Kahn, Ronaldinho bateu! Gol! Saiu pro Ronaldinho, pé direito, bateu! Gol! Quem você dedicaria ou homenagearia? Olha, minha família, em primeiro lugar. Em seguida, o filé, que me recuperou e que lutou comigo esses 2 anos e meio nessa recuperação. Sem saber que a gente, 2 anos depois, estaria aqui. Eu agradeço a minha família e a ele. O que ficou para a fisioterapia brasileira mostrar para o mundo? Aqui também se faz ciência, aqui também se faz trabalho, aqui tem profissionais que também são competentes, aqui tem profissionais que conseguem quebrar paradigma. Essa foi a grande mensagem que a gente tentou passar para o mundo. E aí passamos também a mensagem para os não fisioterapeutas. Vocês não fisioterapeutas, nós estamos aqui. E esse é o nosso trabalho. E a gente não abre mão, porque a legislação é nossa. Nós estamos amparados por um conselho forte, por um sistema forte. E não vamos arredar o pé. Nós não vamos dar o passo para trás. O nosso passo é para frente, para cima, para o alto, que a gente quer o melhor para quem a gente atende, já que nós somos profissionais de primeiro contato. No início dos anos 2000, a fisioterapia e a terapia ocupacional enfrentam uma das suas maiores batalhas de todos os tempos. Um grave ataque às suas prerrogativas e uma tentativa de limitar a sua autonomia. Surge o projeto de lei do ato médico. O sistema Cofito-Crefitos precisa se mobilizar como nunca. E a gente vinha de uma situação muito parecida com o ato médico, que é mais recente, né? Existia um projeto que era de um deputado chamado Giulianelli, que era um fisiatra na época, que era uma profissão, uma especialidade da medicina, e que colocava todas as nossas profissões, as profissões de reabilitação principalmente, debaixo das suas asas, né? Então era um projeto que podava as nossas
chances de ser autônomos e tudo mais, né? Ele determinaria quais seriam as prescrições, tanto para fisioterapeutas quanto para terapeutas ocupacionais. Então, no finzinho da década de 70 e início da década de 80, isso foi uma luta muito grande do Conselho Federal. Estava em pleno momento desse projeto de lei Salvador Julianesimo. Então, a gente fez passeata em Piracicaba, julho de 80, né? E a gente combinou que a gente faria 2 meses depois uma passeata em todo o território nacional, e aí eu participei também desse momento político. Então era muita coisa de rua, de organização, né? Juntando com os profissionais para se contrapor a esse projeto de lei. Brasília, manifestantes agora protestam contra um projeto de lei que dá aos médicos exclusividade na realização de procedimentos como o diagnóstico de doenças, por exemplo. O que acontece? Para outros profissionais da área da saúde, a medida restringe o trabalho de quem tem a competência para realizar as mesmas funções. Por isso é importante ocupar as ruas. O ato médico vinha justamente delimitar isso, né? Dizendo que nós éramos, na verdade, subordinados ao médico, que a gente não tinha autonomia profissional alguma. E que se a segurança, então, procura um médico que ele é o profissional que vai te examinar, não procura um fisioterapeuta, não vai em outro profissional, passa primeiro pelo médico. Esse era o discurso do ato médico. O texto original, ele gerava uma dependência muito grande, né? A gente realmente se viu como técnico. Enquanto estudante, as discussões que a gente fazia já na época, nos fóruns de estudante, nas reuniões de diretórios acadêmicos, etc., a gente já olhava para aquilo com muito receio, porque era uma limitação total da autonomia profissional que a gente estava ali estudando para ser, né? Para barrar os retrocessos, são montados planos estratégicos com visitas a senadores, deputados federais e autoridades, buscando caminhos no judiciário e no legislativo. A primeira coisa que a gente observou, quando a gente reunia todas as profissões, a gente observava que no mesmo dia o pessoal da medicina tinha acesso às informações do que tinha sido discutido na reunião. Então, um fato existia, alguém estava vazando aquilo que era construído nas reuniões. Até que a gente teve uma ideia de quem poderia estar vazando. E aí tivemos uma saída, fizemos uma reunião simulada, todos estiveram presentes, uma reunião que durou meia hora, todo mundo assinou a ata e liberamos todos. Mas na verdade todos estavam acordados, com exceção de um, que é a pessoa que a gente acreditava que estivesse vazando ali os detalhes, nós voltaríamos para uma nova reunião. Aí sim, essa valendo, né, definitivamente. A partir desse momento, onde nós tínhamos uma reunião de meia hora, envolvendo todas as profissões, e logo após uma reunião, com exceção daquele que nós julgávamos ser a fonte de vazamento, a partir dali a medicina nunca mais tomou conhecimento das nossas estratégias. Mas o projeto foi aprovado e comemorado pela maioria dos senadores. Justiça se faz, a medicina e pelos médicos. Lá no Congresso é difícil. Lá, como eu disse para vocês, a maioria era médica. E eles aprovaram nas duas casas. Passou. O projeto de lei é aprovado, mas a articulação política do COFITO consegue encaminhar motivações para o veto. Outros conhecimentos como nutrição, psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional, enfermeiros, tem um papel muito importante também no cuidado ao paciente. Então, como o texto foi bastante mexido, teve várias negociações com as profissões, é importante analisarmos, o governo vai analisar o texto final aprovado ontem pelo Senado para emitir uma opinião sobre isso. A polêmica ainda não terminou. Profissionais de 8 áreas da saúde, como fisioterapia, enfermagem, fonoaudiologia e psicologia, são contra a proposta. As demais profissões da saúde, dentro do seu campo de conhecimento e de atuação, também fazem o seu diagnóstico e a sua prescrição. E aí a gente trabalhou depois na questão com a presidenta na época de vetar e manter o veto, né? O problema era esse. E a gente chegou, tivemos uma reunião no Palácio Planalto. Todos os pontos que nós colocamos que feria as profissões da área da saúde e a acupuntura em especial, que eu estava ali nesse momento, foram colocadas. E o veto saiu exatamente aquilo que a gente pediu. Porque nós tínhamos 10 vetos a serem feitos no projeto. E a gente tinha aquele receio. Vamos pedir 10 vetos à presidência da República, que era Dilma Rousseff na época. Vamos supor que ela vete 9. Mas o principal é o inciso 1º do artigo 4º, o diagnóstico e a prescrição terapêutica. Se ela não vetar o inciso 1º do artigo 4º, a gente perde, todo mundo perde. A saúde brasileira perde. Como
pedi à presidência da República 10 vetos, podendo ela vetar 9 e não vetar o primordial, dizer, eu vetei 90% do pedido de vocês. Eu cumpri com 90% do pedido de vocês. E aí a gente fez um texto, e esse texto dizia assim, estávamos pedindo os 10 vetos, mas se tivesse que vetar apenas um, que fosse o inciso 1º do artigo 4º. E, para nossa alegria, a presidente, ela fez os 10 vetos no projeto. O veto foi do governo, foi da Dilma e quem fez toda a baliza técnica, além do jurídico do governo, que publicou, foi o Padilha também, que foi execrado em praça pública naquela época. Mas nós ganhamos. A presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei do chamado ato médico, que regulamenta a prática da medicina no país, mas vetou o ponto mais polêmico do projeto, o que estabelecia como privativo dos médicos o diagnóstico das doenças e a prescrição terapêutica. Nós queremos o texto e que garanta prescrição médica para os médicos e que esse nome, prescrição terapêutica, saia do texto, porque prescrição terapêutica cada um faz na sua área. Ao conjunto dos deputados, aos senadores, para que se mantenha o veto que a presidenta fez ao projeto do ato médico, porque esse veto foi importante para preservar o papel de um conjunto de profissões e dos protocolos do SUS. E o Conselho Federal de Medicina reagiu aos vetos da presidente Dilma ao ato médico. Não queremos só nós ficarmos com o paciente, mas numa equipe é perfeitamente possível o médico diagnosticar, a enfermeira acompanhar. Então, o fisioterapeuta aplicar os métodos fisioterápicos. Então, é o que nós defendemos. O governo federal vetou alguns trechos do projeto de lei exatamente porque eles impediam a atuação de profissionais que são muito importantes para a saúde da população. Nós fizemos um grande movimento dos conselhos federais da área de saúde, exceto de medicina, para que a gente pudesse ter argumentos, pudesse ter base legal também das diversas leis de formação profissionais, das diversas profissões, para que a gente pudesse ter contra-argumentos semanalmente, mensalmente, em cada encontro, em cada situação. Eu lembro claramente de uma determinada reunião importantíssima com uma senadora da República, onde eu precisei ter um embate pessoal com ela, e ela desarmou, e ela ficou muito chateada, irritada. O Conselho Federal de Medicina fala em traição e diz que vai tentar derrubar os vetos no Congresso. Começou há pouco a sessão do Congresso que analisa os vetos presidenciais a 4 projetos de lei. Durante a votação, manifestantes favoráveis e contrários ao ato médico se posicionaram aqui no Salão Verde na tentativa de pressionar os parlamentares. Ficou no peito na raça. As meninas, me lembro, eram alunas de fisioterapia, gritavam, e os residentes e os médicos da medicina gritavam, não, ato médico, sim, ato médico, não sei o quê, e aquela gritaria, mas de enfrentamento mesmo, quase de corpo a corpo. Assim. Médicos pediam a derrubada dos vetos ao projeto do ato médico. Outros profissionais de saúde, como fisioterapeutas e enfermeiros, queriam o contrário, a manutenção dos vetos. Os grupos se encontraram no Salão Verde. Houve confusão. Em seguida, os manifestantes pressionaram os seguranças e ocuparam o plenário da Câmara. E no final o Caiado, né? O Caiado, então, na última foi terrível, né? O Caiado sobe no púlpito lá do Congresso. Vocês não são médicos porque vocês não conseguiram ser. Vocês queriam ser médicos e não puderam. Daí todo mundo deu risada. Os que quiserem amanhã ter a prerrogativa de diagnosticar e prescrever, vão fazer o curso de medicina tranquilamente. Eu não tenho nenhuma dúvida. Ainda bateram palma para ele, porque não bateram porque é ridículo, né? Ninguém foi, não sou médico porque a gente não conseguiu. Tá bom. A vitória garante que a lei não seja sancionada em sua versão prejudicial, mantendo a prerrogativa e a dignidade profissionais. Aí o veto, a gente fez um trabalho na época com o ministro da Saúde, que era o Dr. Alexandre Padilha, que mesmo médico, ele é adepto e é defensor da acupuntura multiprofissional. E aí conseguiu derrubar, né, manter o veto. Então, se a gente não tivesse uma massa muito coesa, organizada e um discurso muito fechado, a gente não levava. Era um direito consuetudinário,
um direito de costume conquistado com o tempo de regulamentação das nossas profissões e que não poderia ser perdido através da regulamentação de uma lei. A sensação foi uma sensação de um sonho realizado e principalmente da certeza de que juntos sim éramos imbatíveis. Hoje, e há muito tempo, não tem dúvida nenhuma, fisioterapia, terapia ocupacional é um curso como de medicina, no meio daqueles cursos que a gente chama profissões da área superior, da área de saúde. Eu acho que o tempo da gente entender que o médico era o único ator importante no cuidado do paciente, esse tempo é do passado, né? Todas as profissões que transitam, orbitam na área da saúde, elas são importantes no cuidado dos pacientes. 500 mil de casos confirmados no mundo. A OMS afirma que a Covid-19 cresce exponencialmente. E se todos os países não agirem de forma agressiva, milhões de pessoas podem morrer. Os Estados Unidos ultrapassam a China em número de casos confirmados. Na Espanha, o número de mortes chega a 4.000. Ambulâncias na Itália servem de leitos para os pacientes isolados. Um mês depois do primeiro caso no Brasil, o Ministério da Saúde anuncia que a fase crítica da pandemia será nos próximos 30 dias. Quando a China, em janeiro, falou temos aqui uma pneumonia atípica causada por um vírus da classe corona e deu o DNA. Ponto. Essa era a única informação. Tem uma pneumonia atípica e um vírus novo. Ponto. Ela não informou contágio, ela não informou número de casos, ela não informou nada de protocolo, de nada. E ela, logo na sequência, falou: o problema está restrito à cidade de Wuhan. Era uma cidade que nunca ninguém tinha ouvido falar, uma cidade de 12 milhões de habitantes, que é uma São Paulo. E eles fizeram um bloqueio nesta cidade. Apareceu na televisão a China construindo um hospital com máquina, guindaste, aquela coisa toda. Uns chineses vestidos com roupas que assustavam e uns aspersores, pessoas trancadas em casa e nada mais. Ora, se fosse um vírus muito contagioso, ele teria contagiado, para nós que estávamos olhando à distância, poderia já ter contagiado Pequim, que tem 26 milhões de habitantes. Então, no primeiro momento, a gente achou que poderia ser mais um vírus, como foi a MERS, como foi o H1N1, que ficasse restrito naquela região. E nós nos preparamos sim com as informações que tinham, mas foi somente quando o vírus entrou no mundo ocidental, que a gente tinha imprensa livre. Quando esse vírus entrou na Itália, que derrubou o sistema de saúde italiano, ali nós percebemos que nós tínhamos um desafio no mundo ocidental muito grande, todo mundo virou a chave. Novo epicentro da pandemia, a Europa anunciou medidas mais rígidas para tentar conter o avanço da doença no continente. É uma guerra, disse ele antes de anunciar que o país inteiro também entrará em quarentena por 2 semanas. Hoje, a chanceler Angela Merkel anunciou medidas ainda mais restritivas. Numa mudança de postura, o premier Boris Johnson advertiu os britânicos para restringirem os contatos não essenciais. Consenso entre os europeus é que antes de melhorar, a situação ainda vai ficar muito pior. Me lembro do ministro da Saúde da Itália, Roberto Speranza, na época, comunicando que a Itália é o país mais idoso da Europa. Obviamente que os fisioterapeutas deles são os mais idosos, os médicos são os mais idosos, os enfermeiros são os mais idosos. Ele perdeu força de trabalho no estalar de dedo. Quando a gente viu que o vírus poderia acabar com a força de trabalho, a gente teve que redesenhar muito da nossa estratégia. Era melhor os médicos mais velhos, que têm 25, 30 anos de formado, ficassem na retaguarda e que a gente colocasse médicos mais jovens monitorados pelos mais velhos, porque perdeu o conhecimento de 20 anos de capacitação e seria uma tragédia, como foi na Itália. Ali a gente percebeu que a Itália entrou em colapso, por exemplo, de máscara, de luva, de tudo, e a China estava fechado para exportação. Então nós fechamos no Brasil, não tanto no momento que eu estava no Ministério, pelo número de casos, mas principalmente porque já estava faltando máscara, estava faltando luva, estava faltando uma série de itens que o Brasil perdeu a sua capacidade de produzir, e a China produz quase 100% disso para o mundo. Quando começou a pandemia, em Porto Alegre específico, nós estávamos, digamos, numa redoma de vidro. As internações começaram a crescer no Moinhos de Vento, na Santa Casa, no Conceição, e começou a não ter mais leitos hospitalares livres para as pessoas serem atendidas. E nós lá no Vila Nova estávamos bem, tranquilos, assim, não tem nada ainda, né? E de 24, 48 horas
explodiu a pandemia. Só que nós, como nós não somos um hospital de referência de UTI, nós tínhamos que transferir os pacientes, então, para outros hospitais que tinham as vagas. A gente estabilizava o paciente e voltava. E o que mais me levava, não ao sofrimento, mas a preocupação, era da gente não ter a certeza de absolutamente nada. Bom, a fisioterapia, junto com a enfermagem, junto com os intensivistas médicos, junto com o pessoal de laboratório, foram os 4 pilares do atendimento. Você tem muita gente que deu suporte. Quem colocou a mão no paciente, quem entrou para dentro do paciente grave, foi o intensivista, a fisioterapia, principalmente na área respiratória, e a enfermagem. A gente tinha muitos experimentos pelo mundo afora, inclusive a vacina, né? E a incerteza do amanhã, né? Então era muito difícil. E principalmente as pessoas entravam com um leve desconforto respiratório, muitas vezes não saíam. A grande maioria não saiu, né, com vida dessas internações. O Conselho Federal de Fisioterapia também teve um papel muito importante disciplinando, porque foi um momento de práticas muito aleatórias. O Conselho de Medicina não fez um bom trabalho, o Conselho de Farmácia fez um bom trabalho, o Conselho de Fisioterapia fez um bom trabalho, a enfermagem fez um bom trabalho. Então, um sistema tão médico-centrado, você vê um conselho como o de medicina não conseguir determinar nem qual droga não usar, permitir experimento. Teve gente que fez inalação de cloroquina para amassar o remédio, diluir em soro e fazer a pessoa inalar como se a cloroquina tivesse uma atuação tópica no pulmão. Você imagina um fisioterapeuta ao lado tendo que lutar por um pulmão e um médico prescrevendo comprimido amassado, diluído em água para fazer inalação com aquilo para atingir exatamente o órgão pulmonar. Então isso, por falta de regulamentação do Conselho de Medicina, o trabalho do fisioterapeuta ficou muito mais complexo, ficou muito mais difícil. É nesse cenário de guerra que muitos descobrem que o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional também trabalham na UTI. Diante da convocação, profissionais que já não atuavam em terapia intensiva são chamados para o fronte. Foi ali que descobriram que o fisioterapeuta trabalha também na UTI, na pandemia. Quando as pessoas descobriram que respirar, ou na linguagem mais técnica, ventilar, porque a respiração é um processo mais complexo, mas o ato de ventilar, inspiração e expiração é músculo. E sempre que a gente tem músculo em movimento, a gente tem fisioterapia. Músculo, movimento, funcionalidade, e você tem fisioterapia. Então lembro bem que, embora o primeiro caso notificado no Brasil de Covid-19 tenha sido em fevereiro de 2020, desde dezembro de 2019 a Sobrafis já se preparava para um enfrentamento, entendendo que a pandemia estava por vir e que era necessário a gente se antecipar. Foi então que, já em janeiro, a gente cria um comitê formado por mais de 50 profissionais, pesquisadores, experts no assunto, e foi esse comitê que produziu uma série de documentos norteadores, posicionamentos, pareceres, que foram gradativamente dando suporte para essa massa de profissionais aí poderem minimizar, inclusive, os danos causados pela pandemia. Eu tenho certeza que esse trabalho culminou com uma série de vidas que foram salvas pela fisioterapia brasileira. A Sobrafis, durante o período de pandemia, municiou os fisioterapeutas que estavam na UTI de estudos, de publicação de revistas, de jornais científicos, municiou de artigos, cartilhas. Eu acho que a gente teve uma grande visibilidade na época da Covid, e principalmente dentro do contexto hospitalar. Eu tinha uma equipe, fui coordenadora de 2 grandes hospitais aqui, um público e um particular nessa época. Estava grávida, estava dentro de uma UTI com uma barriga de 9 meses, atendendo. E nessa época eu tinha equipes super reduzidas, e com a Covid, pensando nessa funcionalidade desse sujeito, a equipe se ampliou em quase 200%. A gente saiu de 2 pessoas para 20 terapeutas ocupacionais inseridos dentro do contexto hospitalar. Então a gente vê uma crescente na terapia ocupacional por essa demanda de funcionalidade. A terapia ocupacional, ela não olha para a sua limitação, ela olha para a sua funcionalidade. Essa visão do reconhecimento, da gratidão, ela não permeia muito o profissional de saúde. É bíblico. Jesus estava andando numa estrada, chegaram os 10 leprosos e ele, pedindo para que ele os curasse, ele disse: ides e estareis curados. No dia seguinte, um voltou para agradecer e ele perguntou: onde estão os outros 9? A ingratidão em saúde é bíblica.
Agora, a fisioterapia já vinha ocupando um papel muito importante dentro das equipes de intensivismo. Mas faltava um case, faltava uma escala. Eu acho que o desafio foi geracional. Essa geração de fisioterapeutas tomou uma onda muito grande na cabeça, teve que nadar, teve que furar essa onda, furou essa onda sim. A fisioterapia, pela sua importância, ela se impôs. Naquela situação de pandemia, e a gente com o entendimento de saúde pública, a visão abriu muito mais. Percebeu que a conduta com o paciente não é só ali na beira do leito, mas tem várias outras coisas que são necessárias para que aquele paciente ele consiga ter uma boa assistência. Aspectos de gestão pública, aspectos relacionados a recursos financeiros, organização, elo entre o assistencial e a alta gestão. E isso tudo faz com que a gente repercuta aqui dentro do Conselho. Os aspectos orçamentários, os aspectos relacionados com os convívios políticos entre populações, entre parlamentares, entre governo executivo, que estão realmente relacionados à execução da política pública. O Brasil não fez a leitura da pandemia, o Brasil não viu quais foram os seus erros e seus acertos. Então, como é que nós vamos lidar com a próxima? Porque nós não sabemos quando, nós não sabemos o agente que vai ser, mas a gente sabe que tem um relógio aberto e que os fisioterapeutas se preparem, que a sociedade se prepare para a gente responder melhor. Além da pandemia, o sul do país enfrenta uma situação humanitária incontrolável. O sistema Cofito-Crefitos demonstra sua função de defesa social e solidariedade, especialmente entre os meses de abril e maio de 2024. Então, o Crefito 5 acabou auxiliando esses profissionais com a isenção da anuidade, aí nós temos os R$550, e mais deu 600 e poucos reais, então deu mais de R$1.000 por profissional atingido. Se isso resolve? Não, nada resolve, mas isso auxilia e traz uma responsabilidade enquanto colegas. Nós nos fortalecemos enquanto colegas para minimamente auxiliar os demais. Agora, para que profissionais atendessem aos atingidos nas enchentes, eles precisavam de insumos. Insumos vão desde luvas, oxímetros, cânulas, aspiradores, nebulizadores na área respiratória, e para isso nós fizemos um convênio com a Sobrafir, a Associação Brasileira de Fisioterapia Respiratória, e com o sistema Cofito-Crefitos. A doação de todo o país é centralizada e transportada em uma logística desafiadora. Houve um entendimento e uma adesão de todos os regionais, em que eles recebiam as doações que a Sobrafir pedia, enviavam para o Crefito 10 de Santa Catarina, e o atual presidente hoje do nosso Conselho Federal, então presidente do Crefito 10, o Dr. Sandroval Torres, ele por 3 ou 4 ocasiões, ele literalmente carregou o carro do Crefito 10 e ele trazia em viagens que tinham hora de início e não tinham hora de fim. Nós listávamos todos os insumos e enviávamos para a Sobrafir, e a Sobrafir distribuiu, tanto em hospitais, consultórios e profissionais que estavam fazendo o atendimento em abrigos cadastrados. A fisioterapia e a terapia ocupacional são profissões que exigem constante aperfeiçoamento e, acima de tudo, visão humanizada e responsabilidade pelo cuidado. A doença não é apenas um fenômeno biológico, ela sofre, por exemplo, influências psicossomáticas ou de natureza psicoemocional. Muitas vezes não são desencadeadas, mas podem ser agravadas. Isso aí tem que ser considerado pelo profissional. Isso traz realmente uma personalidade mais humana, mais próxima do paciente, que é o nosso motivo de existir. Você vê o valor do que você está fazendo. Me lembro de uma família que o paciente estava com 97 anos, morrendo, mas eu estava cuidando que ela morresse respirando bem. Ela ia morrer, mas ela não ia morrer sufocada, ela não ia morrer angustiada. Então a própria família foi que disse que o senhor está dando um conforto a ela e a gente pelo seu trabalho, que a gente vê que o seu trabalho, quando o senhor termina, ela fica respirando tranquila, aliviada, assim, quase como se estivesse morta, dormindo ali. A nossa profissão tem um potencial muito grande, né, de fazer esse link entre físico e o emocional. Escolher uma profissão é se debruçar nela.
é você perceber o outro de forma humanizada. E ser terapeuta ocupacional, eu sempre muito digo, ela transborda uma essência muito gostosa. É você pegar desde bebê e saber o que tu vai trabalhar. É você pegar aquele idoso ou aquele paciente na sua finitude, no seu paliativo, e você saber o que fazer com amor, com respeito, com ética e, acima de tudo, ser humano diante de uma pessoa que está precisando de você. Então, muita responsabilidade. Então, nosso olhar da formação desse terapeuta ocupacional é voltado para o SUS. Então, a gente forma profissionais que vão atender ali as demandas da sociedade realmente, tanto na perspectiva de atenção básica, média complexidade, alta complexidade. Mas algo mais pessoal que eu penso é principalmente da gente conseguir aplicar tudo que a gente vê aqui, de enxergar a pessoa literalmente como o ser humano que ela é e não só pelo diagnóstico, pelas suas necessidades, e enxergar a situação como um todo mesmo. Eu espero que continue sendo uma profissão que transforma realidades e que mantenha essa essência de valorizar o sujeito. Quando cada paciente me abraça e diz que está sem dores, para mim, eu acho que não tem preço. Eu falo para cada paciente, isso vale qualquer coisa. Quando ele fala, estou sem dor, estou bem. Ou quando ele desmarca uma cirurgia que já estava agendada e não precisa mais fazer a cirurgia porque o processo de reabilitação deu certo. Eu nunca havia ouvido falar sobre terapia ocupacional. E quando eu li no catálogo que esse curso ia me preparar para ser uma profissional que ia ajudar pessoas, independente do seu quadro ou diagnóstico ou função, a fazerem aquilo que seria importante para elas em termos de ocupação e de labor, né, de fazer, eu fiquei encantada. Eu falei, pronto, demorou, mas eu encontrei o que eu quero ser. Me apaixonei e não me arrependo. E eu fui pensando, até ela me deu grandes alegrias, muitas alegrias, não só em termos assim, que eu acho que é uma coisa que quem faz TO talvez procure isso, de você ver as pessoas mudando, de ver as pessoas tendo melhor qualidade de vida, as crianças saindo dessas ideias assim, eu não consigo, para essa coisa de eu posso. Eu faço, eu agora consigo fazer as coisas que eu não consigo antes, né? Então agora eu posso, acho que isso dá uma alegria. Não desista da profissão, porque ela realmente vai dar para você tudo que você precisa enquanto pessoa, enquanto ser na Terra, né? De que você possa entender que um terapeuta ocupacional, ele resgata a vida de outras pessoas, que é o que eu faço enquanto profissional, eu resgato, né? Eu readapto. Eu faço com que as pessoas possam ter uma vida de qualidade melhor. Se a ciência do movimento e da ocupação é nossa matéria-prima, o conhecimento baseado em evidência é nosso melhor instrumento. Hoje, um fisioterapeuta ou um terapeuta ocupacional que não trabalha baseado em evidência científica, ele está fora do mercado. Porque hoje a gente tem uma coisa muito importante que é a saúde baseada em valor. E quando você embasa o seu trabalho, você tem um trabalho que tem um começo, um meio e um fim. Então você tem que ter a avaliação, o diagnóstico e o prognóstico daquela condição. A maior evolução talvez não tenha sido nas brigas políticas, apesar de eu me inserir muito nisso. Mas eu acho que foi na comprovação da atuação científica. Na hora que eu atendo um paciente e que ele melhora ou fica curado, ele percebe que aquela atuação foi que fez ele ficar bem, foi que fez ele até se salvar. Eu acho que nós temos conseguido produzir conhecimento e dar uma cara mais brasileira para a terapia ocupacional, que eu acho que isso que é importante. A terapia ocupacional, primeiro ela trabalhava muito com essa questão do uso da atividade para reabilitação, né? Trabalhava lá na saúde mental e aí também com a reabilitação física. E hoje em dia a terapia ocupacional ela cresceu e ela se aproximou também de outras, vamos dizer assim, outras áreas, né? Outros setores. Hoje em dia a gente consegue atingir setores como a própria indústria, né, com tecnologia assistiva. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante na vida de uma profissão, que você tenha outros setores interessados, economicamente mesmo, né, na tua profissão por conta de um produto, de um novo produto. Então a gente tem áreas na tecnologia de informação, com jogos sérios, por exemplo, né, com mão robótica, por exemplo, com interface cérebro-máquina, né? São todas novas áreas que abrem um campo muito grande para vários setores. Foi preciso assegurar que apenas profissionais de nível superior assumissem a responsabilidade e o trabalho da fisioterapia e da terapia ocupacional.
A fisioterapia ela mudou completamente em função da formação dos professores, né, da participação deles nos cursos de pós-graduação. E aí se começou a fazer pesquisa. E, então houve uma mudança muito grande em termos de conhecimento. Então, assim, durante esses anos, essa conquista foi em função dos professores ter se formado, né, na pós-graduação, ter criado essa competência para que as coisas pudessem melhorar. Nós temos profissionais excelentes. Se eu comparar a minha faculdade lá na Federal, que era uma faculdade de nome na época, mas as terapias, a gente praticamente fazia massagem com talco, a gente fazia estimulação elétrica em todo mundo. E não é isso. Hoje a gente vê técnicas excelentes de tratamento. Então a fisioterapia, a terapia ocupacional evoluíram muito nesses 50 anos. E também graças ao sistema com COFITO-CREFITO, que sempre está em cima, tentando regulamentar as coisas. A universidade, né, ela não é só um polo formador de recursos humanos, ela é um eixo que contribui para a profissão, porque nós formamos profissionais e esses profissionais entram na capilaridade em diversas instâncias, outras universidades, outras instituições que prestam atenção às pessoas e também na gestão política, porque esses terapeutas ocupacionais também fizeram parte dos conselhos regionais e do Conselho Federal e das associações de classe, mas com muita propriedade. A gente precisa sim que os profissionais e os futuros profissionais também olhem para o sistema como sendo uma entidade, como sendo uma organização que é administrada por fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Então a gente tem que se preparar para estar aqui. Antes de eu conhecer a dinâmica, né, de que era um conselho, o que era o conselho para mim antes? Era aquele órgão que eu vinha, pagava a minha anuidade e ali eu trabalhava. Quando você entra no sistema, toda essa visão ela modifica. Você vê a responsabilidade que a gente tem com o terapeuta ocupacional e que não sabe quando está lá fora. A gente tem que entender que o sistema faz parte das duas profissões e que não existe a profissão e o sistema. É uma coisa só. Para estar à frente do sistema, tem que ser fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional. É preciso ocupar os espaços. Porque ninguém, por mais que nos adote, ninguém vai sentir a dor da fisioterapia que não seja um fisioterapeuta. Ninguém vai sentir a dor da terapia ocupacional se não for terapeuta ocupacional. Hoje o COFITO tem buscado ocupar todos os espaços possíveis para aumentar a representatividade da fisioterapia e a terapia ocupacional. Hoje o COFITO também coordena o Fórum Nacional das Profissões Regulamentadas da área da saúde. São 14 profissões e mais de 5 milhões de profissionais em todo o Brasil. O COFITO já tinha coordenado o FICFAS na época da aprovação da lei do ato médico e hoje volta a ter essa posição de destaque na área da saúde. O legado construído nas últimas 5 décadas tem um custo: o da permanente vigilância, da resistência contra retrocessos e do enfrentamento aos desafios e às dificuldades atuais. A gente precisa entender que fisioterapia e terapia ocupacional no Brasil tem só 50 anos de normatização. Então a gente pretende sim poder honrar todos que nos antecederam e acho que isso é muito importante porque a gente não chegou aqui por acaso e não chegou aqui sozinho. Se a gente está aqui hoje, foi fruto de muito trabalho de quem nos antecedeu e a gente busca honrar esse trabalho. Tive a grande honra de conhecer precursores da fisioterapia como professores. Eu estive como o primeiro professor, o professor Eugênio Lopes Sanches. Ficamos amigos até o final da vida dele, com mais de 90 anos. Sedimentou muito toda a base do que é ser um profissional com ética, com respeito, que ele nos transmitia. O professor Danilo Vicente Define, que também havia acabado de chegar junto com o professor Eugênio do curso de especialização, mestrado pela Organização Pan-Americana de Saúde, que foi realizado no México. Então, eles estavam à frente da nossa formação. Que é o que é mais importante? O comprometimento com a história da profissão, o comprometimento com aqueles que lá atrás nos deram exatamente a oportunidade de estarmos aqui. Aqueles fisioterapeutas todos que foram lá então em 69 atender o presidente, que fizeram ele entender a importância de criar a profissão em 1969. A criação dos
hoje 50 anos do sistema COFITO-CREFITOS. É para essas pessoas do passado, esses que estavam lá atrás, né? E talvez, com certeza, o Dr. Rui Galard gostaria muito que isso fosse mantido, aquilo que já foi conquistado. Não deixar perder espaços que nós já conquistamos por discussões bobas, se deve ou se não deve fazer isso, não deve fazer aquilo. Você nunca conquistou mercado, nunca conquistou espaço deixando de fazer. Você só conquistou mercado fazendo. Essa autonomia que nós conquistamos no tempo e no mercado de trabalho, ela é uma autonomia que não é de ninguém, não é minha enquanto fisioterapeuta, não é do fisioterapeuta que está lá em determinado local atuando, é uma conquista da profissão e, portanto, você não pode abrir mão dessa autonomia. Eu vejo muitas discussões, até em redes sociais, mas eu acho isso, eu deixo de fazer aquilo. Não importa o que você acha, você tem todo o direito de achar o que você quiser, mas aquilo que é da profissão você não negocia, é inegociável. Aquilo que é da profissão você não pode abrir mão. Então, se você tem uma determinada prerrogativa, essa prerrogativa, você está exercendo a prerrogativa porque ela é da sua profissão, não é sua. E aquilo que não é seu, você não tem direito de abrir mão. A gente precisa ter um diálogo com o passado, entender de onde nós viemos, até o contexto histórico, de quando a nossa profissão foi regulamentada, porque as barreiras invisíveis que foram criadas ao longo da história, porque os primeiros cursos foram não fisioterapeutas, não terapeutas ocupacionais que ministraram, e com aquela época a dificuldade de acesso à informação fazia com aquilo ser verdade absoluta, os primeiros profissionais foram replicando para os outros barreiras imaginárias, que fazem com que hoje o Conselho Federal tenha que falar o que pode e não o que não pode. Quando a gente tem uma máxima jurídica que aquilo que não é proibido ou restrito você pode fazer desde que esteja dentro do seu escopo, da sua finalidade de atuação. Lá no início da fisioterapia, por exemplo, quem imaginaria que um profissional, um fisioterapeuta ou um terapeuta ocupacional poderiam estar dentro de uma unidade hospitalar, muito menos dentro de uma unidade de terapia intensiva. E hoje é praticamente quase que impossível imaginar uma unidade de terapia intensiva ou uma unidade hospitalar sem assistência fisioterápica. A prova maior disso foi a própria pandemia que nós passamos. Os fisioterapeutas salvaram vidas. Foi preciso lutar com ousadia pela autonomia e dignidade das profissões. O que eu mando e tu faz não existe mais, né? Não tem o maior e o menor. Só que tudo isso que a tutela criou no passado pesadamente conosco, ela existe silenciosamente. No momento em que eu domino aquilo que eu posso e me reconheço, porque a legislação me permite, como profissional de primeiro contato, que pode fazer o seu diagnóstico, e se eu tenho em mãos todo o conhecimento que é relativo às questões bioquímicas, morfológicas daquele paciente, eu tenho que assumir a posição de profissional de primeiro contato. Então, aquela famosa posição diz assim, não, isso não cabe a mim, cabe ao não fisioterapeuta. Não, cabe a mim. E cabendo a mim, eu tenho que me posicionar para que eu possa angariar respeito da comunidade perante a mim. Porque se eu não me posicionar, eu não tenho respeito da comunidade daquilo que eu faço. Eu sou um profissional inseguro. Acertando esse processo, a fisioterapia tomando a sua posição verdadeiramente no mercado, aí nós vamos ter um paraíso para os pacientes, para as pessoas que procurem fisioterapia. O Decreto-Lei 938 ele foi massacrado na Justiça durante essas últimas décadas. E até hoje nós conseguimos manter aquilo que está escrito lá. Está entendendo? Garantir as prerrogativas profissionais dos fisioterapeutas com base naquilo que está escrito lá. Nós trabalhamos com profissões que evoluem constantemente. No passado, precisaram de muito esforço, de muita luta para conseguir alcançar os seus objetivos e o seu espaço dentro da área da saúde. Essas lutas continuam até hoje. Nós mantemos uma série de lutas em torno das prerrogativas dos profissionais, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Você tem grandes conquistas lá no início da fisioterapia e terapia ocupacional no Brasil. Naquela época, eu digo que era no sangue, no suor, na garra e na emoção. Nós tínhamos profissionais que atendiam ministros, presidente da República, e que tinham uma influência muito grande pessoalmente sobre aquelas figuras. Com o tempo, você começa a ter uma organização. E aí, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, em 2005, cria a CAP, ainda na gestão do José Euclides Poubel.
A partir dali, a CAP ela passa por diversos momentos. Quando nós assumimos o Conselho Federal, existe uma reestruturação da CAP, que mantém-se a sigla CAP, mas deixa de ser Comissão de Assuntos Parlamentares e passa a ser Comissão de Ações Políticas. Mantém a atividade parlamentar, mas a gente extrapola. Nós vamos ao Poder Executivo. No Poder Executivo nós temos as agências de regulação. Este momento é histórico, porque é a primeira vez que nós temos uma sessão solene em comemoração aos profissionais, em comemoração à saúde e aos profissionais da fisioterapia e terapia ocupacional. Quero abraçá-los, parabenizando o COFITO por 50 anos, este jovem senhor, mas extremamente atuante. Hoje você tem o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e 20 regionais que não só exercem o COFITO com sua atividade normativa e os regionais com sua atividade fiscalizatória, mas você vê o sistema hoje como fomentador de políticas públicas. Fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais merecem nosso carinho e nosso aplauso, mas não apenas isso, merecem e precisam que a lei institua para a categoria um piso salarial justo e unificado. A luta pela fisioterapia, a luta pela terapia ocupacional que está sendo reconhecida por essa Câmara Federal, que muito mais do que parabéns, muito mais do que discursos, eles precisam ter um salário justo. Atualmente a CAP ela monitora mais de 500 projetos de lei, mas nesse momento a CAP já apresentou o seu primeiro projeto de lei oriundo daqui de dentro do Conselho. Está nas mãos de um parlamentar que vai protocolar esse projeto de lei como sendo dele, mas de iniciativa do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. A partir de agora, o futuro está sendo construído por uma nova geração. Eu fui ao COFITO no meu penúltimo ano de faculdade para conhecer mesmo o local. E eu me lembro que quando eu entrei, eu comentei com uma colega que é uma das minhas melhores amigas na terapia ocupacional até hoje. Eu falei para ela, um dia eu vou trabalhar aqui. E assim foi. E assim aconteceu. E até me emociono falar sobre isso, porque eu acho que é engraçado como a gente vai tendo caminhos na nossa trajetória profissional que faz com que a gente, de fato, acredite no nosso fazer, né? Eu acho que estar dentro do COFITO foi olhar para trás e falar tudo que eu fiz valeu a pena. Eu cheguei onde realmente eu sonhei, eu falei que eu ia estar nesse local e assim aconteceu. Não fui um acadêmico envolvido politicamente com a profissão, né? Então, depois de me formar, ingressar no movimento associativo me fez abrir a visão sobre a importância da luta, né? Da classe profissional para ampliação, para melhoria das nossas condições de trabalho, para melhoria do acesso à terapia ocupacional pela população, né? E perceber que algumas pessoas têm que assumir esses papéis, né? Algumas pessoas precisam ir para a representatividade, né? Eu acho que o futuro da profissão depende dos seus representantes também. Desde a minha graduação para agora, a gente viu muitas especialidades sendo criadas. Nós vimos várias batalhas para ganhar espaço que queriam nos tomar esse espaço. Hoje estamos trabalhando com novos procedimentos, com injetáveis, ganhamos muito mais espaço e o Conselho ele trabalha muito com isso, o sistema trabalha muito com isso. Estamos desempenhando esse papel de descentralização do sistema COFITO-CREFITOS, levando o trabalho aos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais lá dos rincões do Brasil, Rondônia, Acre. E eu fico muito feliz e satisfeito de estar cumprindo essa missão. Então eu sinto muito honrado de estar à frente do CREFITO 15. A gente vem cada vez mais dando destaque à fisioterapia, à terapia capixaba. Então cada vez mais a fisioterapia e a terapia ocupacional elas vão se posicionando na saúde brasileira com o seu papel de destaque. A liderança ela pode ser realizada também por mulheres, que eu acho que é uma grande questão que nós temos. A gente tem um curso, né, uma profissão que ela é mais de 80% composta por mulheres, mas quando você vem para a política profissional, a gente já não tem mais esse corpo. E a gente, enquanto mulher, a gente tem muito o que demonstrar, né? Então, a estar hoje representando a fisioterapia, a terapia ocupacional de Mato Grosso, para mim é um privilégio, né? E não só representar, mas estimular que os profissionais, eles também devem ser liderança, eles devem ser militância, porque a gente só tem a conquista que nós temos dentro da profissão, porque tivemos profissionais que militaram por nós antigamente. Eu vejo um futuro cada vez mais consolidado, onde nós temos profissionais e um sistema mais coeso.
vemos a fisioterapia, a terapia ocupacional alcançando espaços que antes eram muito difíceis de serem discutidos, estarmos presentes. Então eu vejo um futuro grandioso para as duas profissões. Eu acredito que o sistema está cada vez mais forte. Eu entendo que as nossas profissões acompanham esse fortalecimento e que cada vez mais a fisioterapia e a terapia ocupacional vão ser vistas como profissões de primeiro contato e como profissões que tenham autonomia própria. Nós estamos num estado grande, importante, um estado formador de profissionais. Então era uma demanda antiga do estado de Goiás e nós temos muita satisfação de termos agora um conselho próprio trabalhando em parceria dentro desse sistema do COFITO e dos CREFITOS. Para mim é uma honra poder representar os profissionais do Maranhão. As nossas profissões são profissões mandatórias e vão se tornar cada vez mais protagonistas dentro do sistema de saúde. Então eu vejo que nós estamos amadurecendo em passos largos. 50 anos parece ser pouco para o tanto de coisa que a gente já alcançou. E a gente está se preparando para esse futuro. A tecnologia ela corre muito rápido, logo teremos robôs, inteligências artificiais aí tomando de conta também das profissões, mas a gente precisa pegar isso como aliado e não que ocupe nosso espaço. O cinquentenário do sistema COFITO-CREFITOS é um momento de celebração e de reflexão. Este aniversário de 50 anos do sistema nos convida a reavaliar nossas conquistas e a refletir sobre como podemos avançar ainda mais. As mensagens dos pioneiros e os sonhos dos estudantes se cruzam. Para a fisioterapia no futuro, eu espero que a gente tenha mais reconhecimento, porque a nossa profissão ela é a profissão mais humana que se tem na área da saúde. Eu acho que a gente precisava ter uma condição mais de equidade na população para a gente distribuir saúde e, felizmente, a gente tem o SUS, que permite algo nesse sentido. E a gente precisa batalhar muito para que o SUS seja uma ferramenta cada vez mais inclusiva, com ofertas cada vez melhores de qualificação profissional e de qualificação de tecnologias disponíveis para que a população tenha acesso a todas essas tecnologias, todas, indiscriminadamente. Eu espero, na verdade, que os profissionais tenham essa concepção também de que é importante que eles participem das políticas públicas, de que é importante que eles atuem na docência. Espero que a gente consiga trabalhar em uma ampliação mais multidimensional também, não uma coisa mais simplista, tipo, eu como fisioterapeuta vou atuar sozinho, não. É atuar em conjunto com outros profissionais da saúde. Que o fisioterapeuta, ele precisa ter fundamento teórico e prático, sólido. E ele é mais um elemento numa equipe. Então ele tem que saber trabalhar numa equipe multidisciplinar. A terapia ocupacional ela não vai olhar só para as limitações do paciente, do indivíduo. Ela vai olhar para todas as suas potencialidades, para as habilidades que podem ser adquiridas, que podem ser aprimoradas ao longo do tempo. E o olhar que a terapia ocupacional tem é muito diferente de muitas outras profissões, né? Ela tem um olhar único, uma análise muito única. Bom, no futuro eu enxergo a fisioterapia mais valorizada, com mais voz nos espaços políticos e também com mais profissionais que trabalhem baseados na ciência. Eu espero que toda profissão quer, né? Bom retorno financeiro, autorrealização na profissão, né? Me sentir que eu estou contribuindo para a sociedade. Eu acredito que, especialmente na fisioterapia, mais reconhecimento da sociedade em si, né? Para a profissão. Eu espero que a gente tenha mais reconhecimento e uma maior autonomia para atuar, com mais independência. Para a gente ter a valorização que as nossas categorias merecem, a gente tem que trabalhar primeiro uma autovalorização. Então, a gente tem muitos cases de sucesso na fisioterapia, na terapia ocupacional, e o que essas pessoas fizeram para serem profissionais de destaque. Então, acho que o maior conselho para as futuras gerações é isso: acredite na sua profissão e corra atrás da valorização da profissão. Lute você, em primeira instância, pela valorização da sua profissão. Depois você consegue isso da sociedade, com certeza. Houve uma mudança muito grande no conceito de saúde nos últimos anos. A Organização Mundial da Saúde hoje não fala mais só em saúde, ela fala em qualidade de vida. E eu acho que tanto a fisioterapia quanto a terapia ocupacional, nesse aspecto, elas estão muito bem inseridas, porque elas, de fato, dão razão à vida, ou sentido à vida de seus pacientes. Fisioterapia é tão lindo, terapia ocupacional é tão lindo, é tão maravilhosa, é tão eficaz, é tão resolutiva. Seria realmente um desastre para a população não tê-la do jeito que está tendo agora. Obviamente, se a gente for fazer um levantamento, para muitos profissionais a gente deveria estar mais adiantado. A realidade é que a gente está onde a gente conseguiu estar.
E a gente trabalhou muito, lutou muito para estar onde a gente está. E esse espaço é um espaço nosso. Todo esse movimento do Conselho Federal e dos regionais, ele vem no intuito de a gente conseguir ocupar os nossos espaços de uma forma tecnicamente segura, de uma forma reconhecidamente viável e resolutiva, que a gente realmente possa contribuir com a saúde do cidadão brasileiro. Então eu acredito que a expansão da fisioterapia e da terapia ocupacional, ela vai tomar a envergadura que a própria profissão decidir tocar. A gente entende aí que a gente deva avançar muito mais ainda, mas não necessariamente um avanço em direção a outras profissões, mas um avanço em direção ao nosso próprio fazer melhorado, reinventado, reanalisado, revisitado e, obviamente, sempre com fulcro em um melhor e mais resolutivo serviço, um melhor e mais resolutivo atendimento à população brasileira, que é o nosso principal objetivo, poder dar assistência, poder dar segurança ao cidadão brasileiro que, se por acaso, em algum momento da sua vida precisar de um fisioterapeuta, precisar de um terapeuta ocupacional, ele vai ter com certeza hoje o melhor fisioterapeuta, o melhor terapeuta ocupacional formado no mundo, é formado no Brasil, e eu não tenho nenhum tipo de melindres em falar isso. Do esforço pela regulamentação à luta pelas prerrogativas profissionais, uma geração de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais ousou para mudar os rumos da nossa história. Valeu a pena. Eu acho que valeu muito a pena. Eu acho que a primeira coisa muito importante é gostar do que faz. Então, saber escolher a profissão. Uma vez que você escolheu o que você vai fazer e para que você vai se formar, esse é o primeiro ponto importante de glória e de poder correr atrás do reconhecimento, da sabedoria, do trabalho digno e que faça de vocês uma pessoa importante.